X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Terça-feira, você já sabe, é dia do nosso X-Tudo Caboquinho, a coluna com o nosso parceiro Orlando Câmara, que sempre traz aqui informação, análise sobre comportamento, sobre cultura, sociedade, sobre cidade. E é dia da gente fazer aquela perguntinha básica de todas as terças-feiras. Orlando, conta pra gente, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá para vocês! O sabor de hoje é de abracadabra, essa palavra tão conhecida do brasileiro e que ele escutou um pouco mais abracadabra nas últimas 3 semanas, porque, inclusive, ela é o título de uma canção, de um hit da Lady Gaga, que faz muito sucesso no mundo inteiro e que aqui, plataformas digitais de música, as radio musics, tocaram bastante. E o show da Lady Gaga, na verdade, foi o grande assunto das últimas, pelo menos 2, se não 3 semanas do Brasil. Eu ouvi falar muita coisa que valia a pena, muita coisa que não valia a pena. E eu considero que nós, como uma coluna de cotidiano, de cultura, de turismo, de atualidades, teremos e vamos falar sobre o show da Lady Gaga, que foi um show que teve a participação financeira do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Estado do Rio de Janeiro, com 15 milhões, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro com 15 milhões e de mais 12 outras empresas particulares que honraram suas cotas de patrocínio menores, mas honraram para que a marca delas fosse veiculada e que rendeu ao Rio de Janeiro 600 milhões de reais em receita. Esse é um investimento que eu confesso a vocês que eu adoraria que fosse em Manaus. Vamos construir esse caso para vocês entenderem o que é? O Rio de Janeiro hoje tem uma economia muito baseada na extração de petróleo e gás. Tem alguma expressão também na indústria petroquímica e siderúrgica. Mas a extração de petróleo e gás por si só e a indústria química e siderúrgica, até por ser indústria especificamente, elas empregam cada vez menos, têm menor benefício social em termos de trabalho e renda. As indústrias elas se enxugam para serem altamente rentáveis a baixíssimos custos. Essa é a ideia da indústria atualmente. E o Rio também tem uma economia muito expressiva na área de serviços, entre eles o turismo, que aí, na contramão do que acontece com a indústria, é um setor que emprega muito, porque quanto mais feito por um ser humano, mais feito pessoalmente, melhor o desempenho do serviço. E o Rio de Janeiro começou uma experiência muito interessante com a Madonna, quando ele colocou dinheiro, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e o Governo do Rio de Janeiro colocaram dinheiro no show da Madonna em Copacabana. Não foi o primeiro show em Copacabana, mas me parece que foi o primeiro de uma série que deverá ser longa. A cidade se envolveu, as estruturas de poder se envolveram, chamaram empresariado, fizeram o show da Madonna. E o show foi um grande sucesso, inclusive em termos de receita para o Rio de Janeiro. E com o passar do tempo, você vai aperfeiçoando. A experiência permite você colocar em prática uma teoria e aperfeiçoar. E agora, na Lady Gaga, não estou colocando aqui valor artístico, qualidade de show, nada disso, estou falando realmente da experiência pública, da realização de eventos para captação e incremento de receita. E na Lady Gaga foi um grande sucesso. Imagina que Estado e Prefeitura gastaram juntos 15 milhões de reais. Mais 12 empresas colocaram aí algum dinheiro, que eu não sei dizer a vocês qual foi o montante, mas se as empresas colocarem é porque valeria a pena. Elas teriam uma marca, inclusive, associada a um produto tão forte. Rio de Janeiro, Lady Gaga, diversão pública. E, além disso, faturamos aí, o Rio de Janeiro faturou, a cidade do Rio de Janeiro, que teve 100% da hotelaria esgotada, os serviços de alimentação, bebidas, entretenimento e transporte também superlotados, faturaram 600 milhões de reais. Será que valeu a pena o investimento da prefeitura de 15 milhões, o investimento do governo do estado de 15 milhões? Eu não tenho a menor dúvida que tenha valido a pena. E aí eu também volto atrás no tempo, porque o Rio de Janeiro, além de faturar bem com o show da Madonna, que foi uma primeira experiência, um primeiro balão de ensaio nesse formato atual, e faturar melhor ainda, depois da experiência inicial com o show da Lady Gaga, ele gera
imagem positiva de um destino turístico que tem muitos problemas com violência, essa relação geográfica do Rio, da proximidade da favela, das áreas nobres da cidade, a beira-mar, enfim, é uma grande confusão. O Rio de Janeiro tem algum problema de imagem sempre. E aí, quando você realiza um show como o da Madonna, ou um show como o da Lady Gaga, e tudo corre super bem, eu não tenho a menor dúvida que isso também é um super investimento internacional em relações públicas do destino. Até porque, no passado, o Rio já foi visto como um péssimo lugar para se assistir shows. Em 93, sim, 93, faz tempo, mas eu também já sou de muito tempo. Eu morava em São Paulo e foi o ano em que veio ao Brasil o Michael Jackson e a Madonna pela primeira vez. Os dois vieram ao Brasil para fazerem shows. E eles fizeram shows no Rio de Janeiro e fizeram shows em São Paulo. Eu morava em São Paulo, não me animei em absoluto para ir assistir aos shows no Rio de Janeiro e assistir em São Paulo. E naquele ano, os shows do Michael Jackson e da Madonna foram um terror no Rio de Janeiro. As notícias que se tinha era de gente que não conseguia chegar porque o trânsito não deu certo, enfim. Só se ouviu tragédias sobre o show do Michael Jackson e da Madonna no Rio de Janeiro. E eles eram muito próximos, inclusive. Em São Paulo, eu fui ao show no Morumbi, assisti a Madonna e me senti super bem, porque deu tudo super certo. Mas o Rio de Janeiro acabou fazendo um investimento que ele virou essa história. Ele virou a mesa. Hoje, eu não tenho a menor dúvida que a Praia de Copacabana, que a cidade do Rio de Janeiro, são a grande referência internacional do Brasil para shows feitos ao público, que é uma situação que São Paulo nunca conseguiu vender. Então a gente tem aí um planejamento de Estado e Prefeitura bem alinhado, a gente tem uma situação super próspera em relação à arrecadação, e o prefeito do Rio de Janeiro já anunciou que o próximo show deverá ser do U2, que eu não tenho a menor dúvida que vai também ser um grande sucesso para a cidade e para o Brasil, porque vender bem o Rio de Janeiro é bom para o Brasil. Agora eu só quero dizer a vocês que o recorde de público na Praia de Copacabana me parece que não é nem de Madonna, nem de Lady Gaga, mas é do escocês, do ex-coveiro, que eu não vou lembrar o nome agora, Rod Stewart, perdão. É do Rod Stewart o recorde de público na praia. Olha que coisa. Quem sabe o Manaus Bom Dia possa ter uma programação tão boa quanto essa. Vale destacar o seguinte, que o show da Lady Gaga e o show da Madonna, que esse programa continuado de atrações internacionais que gera dinheiro para a cidade, não se confunde com cidade do interior pagando R$1.500.000 para show de sertanejo que não vai arrecadar para a cidade nada. Isso é muito diferente. Hashtag pensa. Para vocês, bom dia, uma semana bem animada, cheia de mágica e abracadabra.